Posso ir embora? Pode. Um beijo pra vocês. Beijo! Olha, o dia tá escuro aí atrás de vocês, Isabelle mas tem Benito. uma película que tá deixando mais escuro ainda não acostumei. Tchau! Um beijo, Isabelle Benito. Muito bem, o Flamengo se representou ao Ninho do Urubu e iniciou a preparação para as grandes partidas que tem aí pela frente. O ano tá acabando, a temporada tá acabando, minha gente. Vamos ver. A folga já acabou para o rubro-negro e agora o foco é aproveitar esse momento livre para o elenco e Felipe Luiz ficarem ainda mais próximos. A equipe retornou e com boa notícia. Wesley treinou sem problemas e não preocupa. Já o Alexandro, que não jogou na partida contra o Bahia, após desconforto no músculo da posterior da coxa esquerda, faz tratamento e ainda não foi a campo. No entanto, o Flamengo terá dias livres para organizar a casa. Com o elenco motivado, Felipe Luiz irá trabalhar bem durante a data FIFA para voltar 100% preparado para grandes desafios pela frente. Um deles será o clássico contra o Fluminense. O rubro-negro tem as ausências, por enquanto, de 7 jogadores que estão com as suas seleções, entre eles Arrascaeta e Gerson. Mas nada que desvie o foco da equipe que mira o tricolor e já a decisão pela Copa do Brasil. A equipe tem treino até sábado e folga no domingo, para entrar numa semana que o rubro-negro espera terminar com vitória e vaga garantida na Copa do Brasil. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, Boa você tarde. de casa. Você pode agora novamente conversar com a gente através do nosso Twitter. Coloca na tela aqui, hashtag SBT Esporte Rio. Assim você conversa com a gente nessa hashtag e segue a gente também lá no Twitter do SBT Rio, é o nosso Twitter. A gente tem enquete. Olha quanto tempo que a gente não tinha enquete. Conseguimos subir a enquete hoje? Conseguimos, né? A gente vai colocar na tela aí. E conseguimos colocar a enquete, a gente já vai falar, porque eu quero, antes de colocar a enquete, falar sobre o assunto da enquete, que é um super assunto. Agora, meninos, o ano tá acabando. A gente vai piscar, outubro vai ter acabado já. A gente já vai entrar em novembro. Faltam 2 meses para acabar o ano. E também 2 meses para acabar a temporada. Menos disso, porque início de dezembro a gente já está finalizando o Brasileirão. Final de novembro a gente já está finalizando Copa do Brasil. Finalizando Libertadores. Então falta 1 mêsinho e meio para acabar a temporada, Vene Casagrande. Exatamente. Reta final para resolver todos os BOs também aí do Flamengo agora, né? Pois é, e tem um BO que a CBF vai ter que resolver também. Qual é antes de esse? falar de Flamengo. O Botafogo indo para a final da Libertadores da América, o jogo está marcado para o dia 30 de novembro. No dia 1º de dezembro, tem um jogaço pelo Campeonato Brasileiro também marcado, Botafogo e Palmeiras. Alô, CBF, já vai se organizando para resolver essa situação. Não vai deixar em cima da hora, tal como fez na Copa do Brasil. Dito isso, sobre o Flamengo, é tempo suficiente para muita coisa acontecer. Pode acontecer coisas boas, o título da Copa do Brasil. Não acredito na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, com todo respeito ao técnico Felipe Luiz, que acabou de chegar ao Flamengo, mas acho que o Campeonato Brasileiro vai ficar entre Botafogo e Palmeiras. Nem boto o Fortaleza brigando, talvez ali vai fazer um pontinho aqui e acolá. Talvez até o Flamengo termine na frente do Fortaleza, na minha visão, mas o título do Campeonato Brasileiro está entre Botafogo e Palmeiras. Na Copa do Brasil, o Flamengo tem boas chances de brigar pelo título. Para mim é o grande favorito entre os 4, mas querendo ou não, antes de falar do término da temporada, temos que falar desse período da data FIFA que está sendo importante para o técnico Felipe Luiz fazer alguns ajustes e passar o conhecimento dele para os jogadores do Flamengo. Ô, Lucas Pedrosa, esses ajustes, a gente já viu, na verdade, um ajuste comportamental em 3 dias, que foi ele teve 3 dias para treinar, assumiu, e aí no primeiro jogo contra o Corinthians a gente já viu um ajuste, entre aspas, comportamental. Talvez o clima, a energia e tudo mais, não é que o Tite é o pior treinador do mundo, mas é que tem coisas que não dão match, né, Pedrosa? Acontece. Acontece. Às vezes você vê um casalzão bonitão, os dois bonitão, e não deu match, não tem clima, não tem coisa, não tem, né? E aí... Tem muito casal aí, um é feio, o outro é muito bonito, dá certo. Tem vários. Inclusive, essa lorota de que os opostos se atraem, isso não é verdade. O Tite e o Flamengo são opostos. É verdade, é Ficaram verdade. um período junto e depois E separados. nós já até falamos sobre essa questão ontem. Aliás, eu acho que é uma boa briga pra gente iniciar hoje. A gente brigou pouco ontem sobre isso. Quando a gente começou a brigar, o Big Boss pediu pra gente trocar de assunto. Foi verdade. Porque a gente brigou o seguinte, eu falei, eu acho que tá na hora do Flamengo começar a fazer suas escolhas de treinadores pensando no seu perfil.
Sim. Qual é o DNA rubro-negro, assim como o flamenguista gosta de falar, né? O DNA rubro-negro é ofensivo, é ir pra cima. E eu acho que o Flamengo precisa começar a fazer suas escolhas em cima do que ele entende como seu perfil. Falamos até ontem, o Corinthians, o Grêmio, o Internacional, são times que, não é que não se importam, mas que se acostumam com treinadores como o Tite, por exemplo. Um treinador que vai buscar 1-0, é efetivo, tá se classificando, tá tudo bem, vamos fechar a casinha. O rubro-negro não gosta disso, Pedrosa. E tá dito isso aí. O Tite, um dos melhores treinadores do Brasil, não deu certo. Porque também a torcida não gostou. Não gosta desse tipo de jogo. Sim. Pedrosa, você não acha que tá na hora do Flamengo começar a pensar desse jeito? Mas isso vai depender muito do que a próxima diretoria, se é a mesma ou se vai ser uma nova, tem de projeto esportivo. Porque uma coisa que a gente fala muito aqui é que essa diretoria do Flamengo nunca teve projeto esportivo. Isso mostra também a incoerência nas escolhas do técnico. Se você vai atender o pedido da torcida ou não, eu quero um futebol ofensivo. Mas o futebol é equilíbrio, cara. Não adianta você só atacar. Você tem que ter um time equilibrado. E principalmente você saber que, repito, Flamengo é cobrado espetáculo. Eu, particularmente, não gosto disso. Pode botar o xaropinho. Nenhum clube do Brasil sofre essa pressão de ter que dar espetáculo como é o Flamengo. Eu acho que tudo é o projeto esportivo. Se você vai escolher um técnico para o começo de 2025 que tem um estilo, que tem um perfil, você tem que montar o elenco junto com ele para esse perfil. Exemplo, vai começar o ano com o Filipe Luiz. Ele tem um perfil ofensivo. É verdade. Então o Flamengo tem que montar o elenco, que já tem até várias e várias peças ofensivas, mas ainda precisa de outros nomes, digamos assim, principalmente no banco de reservas. Eu acho que o Flamengo tem um elenco recheado, mas o banco de reservas deixa um pouco a desejar, porque esse projeto esportivo não foi bem executado desde o início da temporada, onde o Flamengo já tinha lacunas e não conseguiu se reforçar. Foi se reforçar agora no final de agosto. Tudo tem a ver com o projeto esportivo. E a diretoria antiga não tinha projeto esportivo. Você concorda, Vene Casagrande? Concordo sobre a diretoria antiga não ter projeto esportivo. Eu só não concordo com a palavra espetáculo, tal como eu fiz ontem. Ganha de 1-0 e xinga o técnico. Não, o problema não é isso. O problema é a forma como ganhava por 1-0 ou até mesmo 2-0. Poderia ter feito um placar mais elástico, e aí eu estou falando sobre o Tite. Em várias oportunidades ele poderia ter feito um placar mais elástico. E o que ele fazia? Ele trazia o time, não para a parte defensiva, mas era um time muito mais democrático. Eu não acho que o torcedor ele pede espetáculo a todo momento. Ele pede um time ofensivo. Quando ele tinha a oportunidade de fazer um placar, repito, mais elástico. E eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, Flamengo e Fluminense, na final do Campeonato Carioca. No segundo jogo, ele teve essa oportunidade. Flamengo e Nova Iguaçu também no Campeonato Carioca. Ele também teve essa oportunidade. E alguns outros jogos aí no decorrer do Campeonato Brasileiro. Eu acho o seguinte, o grande problema do Tite é porque ele era muito democrático. Tem um baita exemplo no São Paulo, Muricy Ramalho. Pragmático. Perdão. No São Paulo, com o Muricy Ramalho, ele era assim também. Vencer por 1-0. E tá tudo bem, eles não ligavam. Foi campeão demais. Brasileiro. É isso, foi campeão demais. Mas esse é o ponto, Pedrosa. O ponto da briga é esse. Tudo bem, aconteceu mas no São Paulo. Mas o Tite não foi campeão. Pois é. Esse é o ponto. E nem seria, talvez, porque assim, é tudo... Ninguém sabe. Mas olha só, não, ninguém sabe. Pedrosa, é verdade. Ele foi eliminado. Não, ninguém sabe. Aí é... Mas olha só. Ninguém sabe. É descobrir o sexo dos anjos. Não. Gente, ele foi eliminado na Libertadores de maneira vexatória. Em 2 jogos contra o Peñarol, ele não conseguiu fazer um gol. A questão não é essa. E outra, no Campeonato Brasileiro, ele deixou o time mal posicionado. Pontuação, beleza, ainda pode ser campeão. Mal posicionado. Mal posicionado. Quarto. E a 9 queria estar pontos brigando do pelo Botafogo. título, né? É isso. Mas hoje eu já falei aqui. É um erro que aconteceu lá no início da temporada. Gente, o Flamengo é eliminado jogando fora de casa porque o Flamengo preferiu priorizar a final do Campeonato Carioca em vez da fase de grupos da Libertadores. Pois é, mas isso é um erro da comissão técnica. Não é só do treinador, não. Não é só do treinador, não. Não é só do treinador, e eu concordo. Para mim, o culpado maior de tudo que acontece no Flamengo num passado recente é a diretoria do Flamengo. Leia-se Marcos Braz e o Bruno Spindel também, a gente não pode esquecer que é o diretor executivo e o presidente Rodolfo Landim. Mas o Tite, ele também tem culpa no cartório. Claro que ele tem culpa. Não podemos esquecer, Jamais. ele priorizou. Gente, ele priorizou o Campeonato Carioca ao invés de Libertadores, Campeonato Brasileiro. Isso para mim foi o maior absurdo. E eu falo sem medo aqui, porque na ocasião eu critiquei bastante essa decisão do Tite. Mas a gente não pode esquecer a eliminação na Copa do Brasil. A eliminação não. A trajetória do Flamengo na Libertadores toda foi uma trajetória horrível. O Flamengo se classificou na fase de grupos, na Bacia das Almas, no sofrimento danado,
com um grupo que a gente falou aqui, que era um grupo relativamente tranquilo. Pegou uma super Gente, os altitude, jogadores do hein? Bolívar reclamaram, meu Deus, vamos pegar o Flamengo. Mas olha, pegaram uma super altitude 2 vezes. Isso é muito ruim. Mesmo A gente assim, sabe. Mas Fernandinha, mesmo assim, não, eu gosto de o destacar próprio isso. jogo contra o Milionários na altitude, o Flamengo teve possibilidade de ganhar e não ganhou. Pois é. Então, Porque assim, o Tite poupou na porque ocasião. eu acho que tem que agora o Flamengo pensar desse jeito, fazer sua escolha pensando no seu perfil. Já sabe que a torcida não vai aceitar certos tipos de perfil de treinador? Olha só, olha esse Por exemplo, sketch aí. o Vamos Arthur falar Jorge do Pedro? é um bom treinador ofensivo. Eu amo. Eu amo. Tô brincando. Tira o teu olho. Depois de tentar tá? o Verrete, eu vou tentar o Arthur E o Jorge. Pedro, Venê, mesmo ele tá sem jogar um mês, tá? E ele segue como um artilheiro do Brasil no ano. Ele tem 30 gols pra gente entender o que estava sendo a fase do Pedro. Em segundo lugar, tá o Lucero do Fortaleza com 23 gols. Olha a diferença aí, a gente tá falando de 7 gols de diferença. Será que alguém vai conseguir superar ele, Venê? O Flamengo ainda sente muito a ausência dele. Eu acho que talvez seja aí foi o grande problema da temporada do Flamengo, né? Acredito que o Tite, ele tinha, na verdade, uma luz em campo, né? Sobre o que ele projetava como time. E aí ele perdeu essa luz, que é o Perdeu Gui. 3 luzes. Mas O Everton Cebolinha, o Luiz Araújo e o Pedro. Mas o Pedro era maior, né? Olha aqui Porque a o Pedro, enquete de se hoje. a gente for parar e analisar, o A gente vai Pedro hoje não tem debater ninguém isso para agora. substituir. Não tem. Vamos Não olhar tem. a enquete. Você acha que o Flamengo ainda sente a ausência do Pedro? Gente, Sim. Quem vota não, Sim, pô. não é Flamengo, Tá né? doido. Totalmente é a primeira opção, sim, é a E segunda quem opção não é Flamengo e e não. vota não vê futebol. É simples verdade, também. muito bem. É. Tá aí as opções, vai lá no nosso Essa daí Twitter. até o Tite votou. Porra, não. Totalmente. @ SBT Rio, segue a gente lá e vota também, assim você consegue participar do nosso programa. Gente, a gente está falando de um dos maiores artilheiros, né, do Brasil hoje, o Pedrosa, que é o Pedro. A gente fala tanto dele aqui há tantos anos, né? Sobre o que ele é um novo 9 do futebol moderno mesmo. E ele é o primor, né, o Pedrosa? Não, o Pedro estava convocado para a seleção brasileira, gente. Provavelmente o Pedro seria titular do time do Dorival Júnior. Então, assim, eu não preciso ficar aqui falando sobre as qualidades do Pedro. O que a gente tem que falar aqui é que, além dele ser o Pedro, e quando o Pedro se machucou, eu tenho muita tranquilidade de falar nesse problema aqui. O Flamengo perdeu o seu principal jogador. O Gerson tá jogando muito. Fulano tá jogando. O Flamengo perdeu o jogador que é decisivo, o jogador que consegue fazer o Flamengo ganhar jogos onde o próprio Flamengo não joga bem, e o principal jogador do Tite, o principal jogador da confiança dele. E o pior, quando a diretoria teve ali, sei lá, deve ter tido uma semana ali no final da janela de transferências, a gente discutiu aqui. E a gente falou, é a oportunidade do Gabigol. Só que o Tite não gostava do Gabigol, não deu oportunidade para ele, preferiu dar ao Carlinhos. E a diretoria também não buscou o nome para poder substituir o Pedro. Se não quer a substituição do Pedro, não é só para essa temporada. Não se sabe se o Gabigol vai ficar. Hoje o centroavante do Flamengo é o Carlinhos e o Pedro só volta depois do meio do ano que vem. Nem se sabe ainda quanto o tempo, tempo né? que o Pedro vai... Então o Flamengo, de qualquer forma, vai ter que ir ao mercado para contratar um atacante de calibre. Porque o Pedro faz muita falta e faria falta em qualquer time do futebol brasileiro. Ô, Vene Casagrande, mas isso vai acontecer provavelmente no pensamento de montar o próximo elenco, né? Mas obviamente aí não vai ser agora, eu né? penso que essa é uma missão da próxima gestão. A gente vai ter que saber quem será o presidente, lembrando que tem uma eleição daqui a 60 dias no Flamengo. É em dezembro, né? É em dezembro, dia 9 de dezembro está marcada essa eleição presidencial. Uns dias depois de acabar o Campeonato Brasileiro. Para ser Brasileiro. sincero, independentemente da continuidade do Gabigol ou não no Flamengo, o Flamengo tem que buscar um jogador. Eu não vejo o Gabigol como substituto do Pedro. São características totalmente diferentes. Por característica, o Carlinhos tem uma característica muito mais parecida com a do Pedro. Isso não quer dizer que eu defenda a titularidade do Carlinhos e não defenda a do Gabigol. Acho que o Gabigol ele tem que ser titular. Mas se a gente for parar e analisar, o próprio Tite falava isso e eu achava correto ele falar isso. O Gabigol não tem as características do Pedro, são jogadores totalmente diferentes. Agora, tem A que verdade buscar. Agora, quem tem hoje no Brasil, vamos nem lá pra isso que eu fora. ia levantar a bola. Quem tem hoje as características do Pedro, com a qualidade do Pedro, com a experiência do Pedro, Ninguém, porque peraí, gente, ele não é ninguém. mais um menininho, né? O Pedro já é um garoto, um cara 28 super anos, se não me engano. experiente.
O que se entende aí hoje no futebol é que a curva máxima do jogador começa a ser tocada aos 27 anos. Então a gente está falando dele num ponto alto da sua curva de experiência, de capacidade técnica, capacidade física. É o encontro aquele filme que o cara nasce velho e morre jovem. Benjamin Button. E ele encontra a mulher e só tem um momento em que eles têm a mesma idade, né? O jogador de futebol só tem um momento em que ele tem a capacidade física de um jovem e a experiência de um cara super maduro. Que é aí, com 27, 28, 29 anos. Parece que você está está descrevendo o Gerson, sem brincadeira. Mas eu vejo, essa é a curva alta do inclusive, jogador. Gerson e Pedro, para mim, eles estão... Quer dizer, o Pedro estava vivendo a melhor fase da carreira. Perfeito. E para mim, o Gerson está vivendo a melhor fase da carreira dele em todos os sentidos. Quantos anos ele tem? O Gerson, confesso que eu não sei. O Pedro Deve eu ter sei. por aí, né? É por aí mesmo. 26, Eles são por de uma aí. geração muito parecida. Porque acontece, quando o cara já vai fazer 30, Não, já 30 e tem mais de pouco, 26, já ele tem- começa a ter dificuldade... Dificuldade Faz não. 28 em Ele maio. começa a ter Aí. características físicas da sua idade. E aí vai perdendo um pouco de coisas, e velocidade e tudo porque mais. o Gerson- Quando ele é muito jovem, ele é mais afobado, menos experiente. Quando você tem 26, 27, 28, 29 anos, esse é o pedaço ali, principalmente com 27 anos, que é a curva melhor do jogador de futebol. Então você se machucar nessa idade que o Pedro tá, é uma tristeza, é um pecado pro futebol, ô Pedrosa. Falando sobre substituto pro Pedro, Quem tem? Você não vai achar no futebol brasileiro um jogador como o Pedro. O Pedro é único. O Pedro é único, assim. É um craque pra mim da posição dele. O ponto é, existem nomes que são interessantes. O Luciano é um deles. Jogador que já se destaca no Fortaleza há um tempo. O Mastriani, que foi do Atlético Paranaense, é um jogador que estava se destacando no América Mineiro. Aquele menino do Cuiabá, o louro que é o Pita, Isidro que é Pita. paraguaio. Agora, esse jogador é pro Flamengo? Ele é bom. Gente, não sei. Mas assim, dentre as oportunidades do futebol brasileiro, esses são jogadores que já são provados aqui. E tem um outro ponto. O Flamengo tem um departamento de scout, tem grana suficiente, tem um clube atrativo suficiente para buscar jogadores fora do mercado. Verdade. Existem vários e vários centroavantes brasileiros que estão lá brilhando. E que o Flamengo tem condições de, quem sabe, assim, fazer uma proposta para atrair. O Arthur Cabral, que jogou aqui no Palmeiras e está lá no Benfica, agora ele voltou a jogar. Mas um tempo ele ficou encostado lá no Benfica. É um jogadoraço. O Flamengo poderia tentar a contratação dele. Só estou dando um exemplo aqui. O Corinthians tentou. Sem brincadeira. É um baita de um jogador. Então, assim, na minha visão, isso aí é um trabalho muito mais para o scout. Dinheiro, capacidade, atração, que o Flamengo joga as principais competições sempre para vencer o título, o Flamengo tem, gente. O Flamengo é a vitrine, pô. E o Luiz Araújo, ele apareceu nos últimos dias usando uma muleta, né? O jogador sofreu uma grave lesão de cartilagem no joelho direito, tá fazendo um tratamento. Não tem chance de voltar esse ano. Já foi dito isso, né, Avelino? Pode até voltar esse ano, mas assim, vai ser ali na reta final do Campeonato Brasileiro, nem Copa do Brasil ele vai conseguir atuar, né? Então, assim, não dá pra você contar com o Luiz Araújo nessa temporada. Até porque é uma incógnita como ele vai voltar. Quando eu digo assim, como, é fisicamente falando, né? Levando em consideração que ele passou por um procedimento no joelho. Perfeito. Então você precisa levar em consideração não só a questão do joelho, a parte física do joelho, mas o lado mental também, porque provavelmente o jogador volta com medo de se machucar novamente. Isso é normal, Alguns ele é um ser não, humano. né? Mas a maioria sim. É um ser humano, tem que tomar todo o cuidado. Mas para a posição dele, embora ele estivesse vivendo uma grande fase, a verdade é essa, era um dos principais jogadores também do setor ofensivo do Flamengo, mas para a posição dele, o Flamengo tem até um substituto. O Gonzalo Plata pode quebrar o galho ali. Tem ido bem demais, né? Exatamente, muita vontade. Eu acho que ele tem que melhorar algumas tomadas de decisão ali no final, até finalizar mais. O próprio Michael, querendo ou não, pode quebrar o galho na outra ponta. Mas para a posição do Pedro, como a gente estava mencionando, é o que não tem. Não a tem. verdade é essa. E ele foi um jogador, assim, super importante na temporada, Pedrosa. E a gente fala isso aqui há algum tempo. A gente até brincava, não quer, Vene? Dá pra gente. Porra, quem dera. Porque pela qualidade dele. Ele é um jogador, Ele era chamado de patinho feio pela torcida do Flamengo, Pelo sabia? amor de Deus, gente. Mas não, eles não cobram muito, não. Não, mas olha... Cobram pouco a torcida. Não, mas era com razão. Cobra na pouco. época. Com razão, Não era com razão, velho. Era com Pedrosa, razão. Não era com a razão. gente- Era com razão. Não era, pegava no pé do Luiz Araújo sem razão. Era com razão. Sem razão. Jogou muito, jogava muito, sempre jogou muito. Inclusive, quantas vezes que DJ Careca não tocou aquela música do Vem, quando a gente tava falando, deixa o Exato. rapaz ir, ficava eu aqui, ó, o Pedrosa ali, e você, pode levar. Não, nunca falei pode levar. Não falou. Eu achava um jogador importante. Eu nunca defendi a titularidade dele. Aí, ele cresceu de produção e aí eu defendi com unhas e dentes a titularidade dele. Eu sou justo.
Eu dou a César o que é de César. Ele entendeu? sempre É mereceu verdade. ser titular. A Ele questão é sempre que ele não mereceu. tinha a grife dos outros. Eu também acho E aí isso. ele ficava pra trás. O trio de ataque perfeito do Flamengo era Everton, Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo. Sem dúvida alguma. Eu não tenho dúvida disso. E eu falava que, às vezes, o Flamengo patinando. E aí chegava um jogo, quem performava? Ele. Mesmo saindo do banco de reserva. Sim. Pode colocar ele aos 45 do segundo É tempo. porque nessa época ele começar só a jogar. performava quando saía do banco de reserva. Aí ele era titular, ele não dava conta do recado. Sério isso? É sério. Pode ver aí. A torcida do Flamengo Eu vai vi, concordar comigo. eu vi. No começo da temporada era assim. Bota pra torar! Mas eu preciso ser justo. Taticamente falando, o Luiz Araújo sempre foi muito bom assim. Ele sabe jogar muito sem a bola, de verdade. Sim, com a bola também. Põe lá na enquete. Tomava algumas decisões Ai, gente, me dá ele então. Você acha que o Não é Flamengo assim, ainda sente a tô ausência do precisando. atacante Pedro? O Alisson machucou. Bota lá, é o Twitter, gente. Twitter voltou. Ah, eu não tenho Twitter, eu não tô fazendo propaganda do Twitter, tá, gente? Até porque nem morro de amores pelo portal aí, como é que chama? Pela plataforma. Eu hoje em dia morro. Mas você morre, né? Ah, eu fiquei sem Mas você sentir é falta. assim que a gente fala, que vocês conseguem falar com a gente. Faz um Twitter aí, ó, marca essa hashtag aqui que você consegue passar a sua mensagem aqui no rodapé da nossa tela e também consegue votar. Fala pra mim, você acha que o Flamengo ainda sente a ausência do atacante Pedro? Totalmente, a primeira opção sim, a segunda opção e não é a terceira opção, vota lá no nosso Twitter. Muito bem. Essa pausa para a data FIFA vem embora, sabe para quem também? Pro Vasco. O objetivo é arrumar a casa e voltar a vencer para alcançar a vaga em uma competição sul-americana. Aí a gente está falando do Campeonato Brasileiro, tá, gente? O Flavinic vai contar pra gente. Fala, Flavinho. Uma parada que veio em boa hora. Assim, está sendo encarada a data FIFA no Vasco. O período sem jogos vem no maior jejum de vitórias do time na temporada. São 6 partidas sem vencer. O clube só perdeu Pumita Rodrigues para a seleção uruguaia. O tempo de treinamento pode determinar os retornos de Jair, Paulinho e Estrela. O Vasco só volta a jogar na quarta-feira, dia 16, contra o São Paulo pelo Brasileiro. 3 dias depois, tem um jogo decisivo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Eu focaria muito na Copa do Brasil, né? Por quê? Porque há muito tempo que o Vascaíno está sonhando com esse título e está tendo essa chance agora. Eu focaria na Copa do Brasil. Não, na verdade a gente tem um intervalo bom entre o jogo do São Paulo, né? Dá para a equipe se recuperar fisicamente, se preparar para um momento onde vai ter 2 jogos seguidos. São Paulo é importante, já que perdemos pontos contra o Juventude. E a gente não pode abrir mão da Copa do Brasil. É a chance mais próxima de a gente ter um título, né? Os vascaínos se dividem em relação ao principal objetivo do time no Campeonato Brasileiro. A gente está tentando ali brigar ali para talvez pegar uma pré-Libertadores. E depois dessa última partida, acendeu uma luz vermelha. Eu acho que preocupa o rebaixamento. Eles vão ter que fazer uma mescla para o time jogar bem. Não adianta botar reserva lá e perder. Tem que priorizar um pouco o brasileiro para não cair. A data FIFA pode ajudar o técnico Rafael Paiva a tirar algumas dúvidas em relação ao time titular. Na defesa, por exemplo, qual seria a dupla ideal? A minha zaga, na minha opinião, poderia ser João Vitor e Lincoln do Sub-20, que ele é um grande zagueiro. E Léo, ele sempre tem a possibilidade de falhar. A chance de falha de Léo tem sido recorrente. Então, assim, são jogos decisivos, principalmente o jogo da Copa do Brasil. É um jogo decisivo, não pode haver falha. Então, o ideal é preparar para jogar Maicon e João Vitor São Paulo e logo após Atlético Mineiro também. O Léo Pelé já não tá dando mais, né? Aí poderia colocar o JV e o Maicon. Como eu gosto muito do Maicon, né? Será que nesses dias de treinamento o Rafael Paiva vai encontrar uma forma de escalar Coutinho e Payet juntos? E se a ideia continuar sendo um revezamento entre eles, quem o torcedor prefere que comece jogando? Eu acho Coutinho. Já eu prefiro o Payet. Com certeza para começar jogando o Coutinho e o Payet entrando no segundo tempo. Dependendo da circunstância do jogo, você consegue até colocar os dois, mas tem que colocar 3 cabeças de área ali para poder segurar, porque alguém tem que marcar também. Falamos já sobre isso, mas é sempre uma boa pauta, hein, Lucas Pedrosa? Payet e Coutinho. Eu gostei da pergunta do Flavinho, né? Um cara muito bom em perguntas, não é mesmo, minha gente? Ô, Pedrosa, para começar jogando,
Ela escolheu o Coutinho, como disse a camisa dela, e ele o Payet. Você escolheria quem? Para começar, ó, já sabemos que o Rafa não vai usar os dois ao mesmo tempo. Quem você começa jogando? Coutinho. E você, Venê? Coutinho. Coutinho porque é um jogador que é mais novo, é um atleta que... Falando até de carreira mesmo, o Coutinho é um jogador que atingiu um patamar até acima do Payet na carreira dele. E eu acho que o Payet ainda tem essa questão da idade, ele tem que dosar os minutos dele, apesar de ter feito um bom jogo contra o Juventude, inclusive para mim, dentro de campo junto com o Hugo Moura, foi o melhor da partida, mas o Coutinho me parece mais pronto, me parece ser um cara que participa mais do jogo de forma geral também. O Payet muitas vezes fica limitado na ponta esquerda. Agora, sem dúvida, se você está precisando do resultado no segundo tempo e você tem a oportunidade de colocar os dois juntos, coloca os dois juntos. Eu acho Se que você não está precisando de resultado, para começar, por exemplo, o jogo contra o Galo, um jogo super decisivo, você colocaria os dois juntos? Não colocaria. Porque aí sim eu tenho que pensar no equilíbrio do time. Eu acho que o Vasco, como eu disse aqui, perdeu o Adson, perdeu o David, que eram duas pontas extremamente importantes para o esquema de jogo do Vasco. Hoje tem uma dúvida ali, se joga o Ryan, se joga o Pumita, se na esquerda joga o Emerson Rodrigues, pode jogar na direita, mas eu acho que o Vasco tem que se preocupar com o sistema defensivo também. Agora, numa necessidade, se você está 0-0, por exemplo, e vira para o segundo tempo, contra o Atlético Mineiro, quando você já tem um resultado negativo, eu colocaria os dois, porque o Vasco tem que jogar, gente. O Vasco tem que tentar criar. E eu já falei aqui, isso é um papel do técnico. Eu gosto muito do Rafael Paiva, entendo todas as dificuldades que ele vem tendo, mas assim, são 2 milhões de reais que o Vasco tem de gasto por mês. O técnico tem que pensar em colocar esses dois jogadores juntos, mesmo que ele mude o esquema, mesmo que ele ache alternativas dentro do próprio elenco. São 2 jogadores de extrema qualidade. Se o Vasco está precisando vencer de fato, na necessidade, eu acho que os dois têm que jogar juntos. Eu acho que esse é o ponto, Pedrosa citou, o ponto mais importante desse debate, Venê, é o que pede a partida, o momento da partida, né? Também não dá pra gente ser aquele louco, mas tem que botar. Tem que botar pra jogar, tem que botar. Não é por aí. Ainda mais o Vasco hoje, ele é um time que ele ainda precisa se ajustar em relação ao seu adversário. Ele ainda não tem aquela qualidade máxima, vamos dizer assim, de elenco e tudo mais, de que ele pode entrar e jogar do jeito dele. Ele ainda precisa se ajustar, por exemplo, o time do Bahia é um time com meio campo muito forte. Você vai encontrar o Bahia, você tem que entender que se você não se ajustar por ali, você vai tomar um baile ali no meio de campo. Isso. O Atlético Mineiro tem muita velocidade e muito jogo por dentro, muito jogo por fora. E tem que pensar nisso também. Então, eu achei muito interessante esse ponto do que o Pedrosa falou em relação ao que se pede ao adversário no momento da partida. Até porque, Fernandinha, essa questão da Copa do Brasil é um jogo mata-mata. Você também tem que ter a estratégia para o segundo tempo. Se você começa com os dois, então, teoricamente, no segundo tempo, você não vai ter os dois 100% fisicamente, porque os dois vão sentir. A verdade é essa. Então, é melhor você começar com um, independentemente seja o Payet ou o Coutinho, e no segundo tempo você ter esse segundo jogador 100% fisicamente, até mesmo para bater pênalti, tá? Porque a partida pode ir para os pênaltis. É verdade. Penalidade máxima é importante, tanto o Payet quanto o Coutinho sabem bater muito bem. Então, você tem que ter uma estratégia para esse jogo específico. Então, eu concordo com o Pedrosa quando ele diz que para esse jogo contra o Galo, não é o ideal você começar com os dois. O Rafael Paiva não começou até agora, não vai ser nesse jogo que ele vai começar. Eu não acredito nisso. Inclusive, ontem o Galo jogou contra o Grêmio, fez uma boa partida, setor ofensivo muito bom, mas ali ficou nítido que o setor defensivo é muito fraco. Creio eu que o Rafael Paiva tem estudado a equipe mineira, levando em consideração esse jogo contra o Grêmio, que foi um bom jogo. E o bom é que o Davidson não joga a Copa do Brasil. Pois é. E o Paulinho não tá 100%. Não tá com a lesão. Tá jogando no sacrifício. Ele falou isso ontem, tá jogando através de... tomando injeção para Araquador. A gente tá falando aqui de Copa do Brasil, desse encontro que vai acontecer entre o Vasco e o Galo, e a torcida do Vasco tá preparando uma grande festa pro jogo de volta, tá? Esse jogo que vai ser no Caldeirão. Ô, Pedrosa, conta os detalhes aí pra essa festa. É isso mesmo. É verdade aquele negócio? De quê? Do filho do seu Amadeu? É verdade. É verdade? O filho do seu Amadeu injetou um negócio bom lá. O filho do seu Amadeu, que é o Casimiro Miguel. Nossa, foi por muito tempo, fez parte da família SBT aqui. Ele colocou, o Casimiro mandou um dinheiro pra ajudar na festa aí da torcida do Vasco, né, Pedro? Foi o maior doador, inclusive. Dessa festa ele nem gosta de divulgar. Mas esse a gente divulga. Mas como é que vazou? Não, o Pix foi feito e alguém deu Mas você sabe quando ele fazia esse programa? É o famoso tudo vaza, né? Ele não gosta. Não, ele não gosta. Quando a gente fazia esse programa, ele pagou aquela bandeira, a maior bandeira, ele não sei o quê. Ele paga sempre, ele tá aí sempre ninguém ajudando. sabia. Aí eu
fiquei sabendo e falei, vou falar. Ele, não, Fernanda Maia, não fala não, eu não gosto de divulgar. Eu falei, eu vou falar. Cajé é dos meus, Sou então. paga pra falar, vim aqui, ó, contei. Deu 10 mangos, velho. Vou cantar, ele ganhou 10 mil reais o Casimiro pra essa festa. Mas que festa é essa, Pedrosa? Vamos lá, até o nosso amigo Bruno Braz, que é um baita de um jornalista do UOL, faz uma cobertura muito legal de reportagem especial, trouxe que além da festa da Força Jovem, que é a torcida que está organizando, recebendo esses Pix, mais de 50 mil reais já foram doados, o Vasco também vai injetar dinheiro nessa festa. Então vai ter tanto a vaquinha da Força Jovem, quanto o Vasco injetando dinheiro. O Vasco Clube? O Clube Vasco legal. da Gama. Prometem-se bandeiras, várias e várias bandeiras na arquibancada, tudo isso para remeter à época dos anos 90, dos anos 2000, muito quando legal. o Vasco foi campeoníssimo, foi um time que aí chegou a ser o melhor time do Brasil. Então, São Januário nesse jogo contra o Atlético, que a princípio está marcado para o sábado, dia 19. Lembrando que nesta sexta-feira acontece o julgamento do STJD, da ação de Vasco e Corinthians, contra a remarcação das datas da CBF. Então, o Vasco da Gama tem essa expectativa aí, mas a princípio, jogo do São Paulo marcado para o Brinco de Ouro no meio de semana e no final de semana o jogo contra o Atlético Mineiro, que vai contar com essa festa. A torcida do Botafogo, eu sempre falo do movimento aqui, ninguém ama como a gente, que é que organiza o mosaico e tudo mais. Eles fizeram, sabe o quê? Tem uns 5 meses mais ou menos. Pegaram, arrecadaram dinheiro com a torcida e fizeram várias dessas bandeiras. Perfeito. E aí, no final do jogo, eles guardam as bandeiras. Ninguém leva embora, não se descarta nem nada. E aí, tem uns meses, se você observar na bancada do Botafogo, parece realmente um jogo de antigamente, porque são várias bandeirinhas tremulando durante a partida. É muito, muito, Tem muito uma bonito. bandeira do Vasco que eu respeito demais. Na época que eu ia pro Maracanã, quando adolescente. A do Pedrinho? Não, a do Ed. A do Ed deve Nossa descer. Senhora, da Força Jovem. Deve descer, essa é preta. Muito legal. Aquela ali é linda, Eu não cara. sei se ainda se mantém assim, mas era o maior bandeirão do Brasil. Cara, quando subia, era Flamengo, Vasco, Maracanã, e subia aquela lá, pô, é respeito. Pedrosa, tem drone do Paulinho, é isso? Já tem previsão? A boa notícia que a gente trouxe aqui nessa semana... É o Paulinho do Vasco, o Paulinho, não é do o volante, Galo, não, né? tá? É o Poderia Paulinho ser do ele Vasco. também, mas... Não é. Não deu, Não é, entendeu? ele tá no Galo. O Jair já voltou a treinar, deve ser relacionado para o jogo contra o São Paulo. E a boa notícia é que o Paulinho, mais tardar no final de semana, também deve voltar a treinar com bola. O que já era previsto desde a semana passada, né? Desde o mês passado, na verdade, o Paulinho ele teve uma etapa atrás do Jair e ele vem se recondicionando, então deve voltar a treinar com o grupo. Um jogador que, sem dúvida alguma, se tiver próximo aí do seu 100%, já vai ajudar muito o Vasco, porque não tem outro jogador como ele nesse time. Como fez falta quando ele Joga saiu. muito. Olha, no Fogão, a nova fase de investimentos está rendendo frutos. Desde 95, um centroavante alvinegro não iniciava um jogo na seleção como titular. E hoje, o Igor Jesus vai vestir a amarelinha. Rodou. As grandes mudanças no Botafogo, em especial no que diz sobre investimento no elenco, ganha mais um capítulo. A convocação de Igor Jesus é o retrato dessa virada de chave no Alvinegro, clube que mais cedeu jogadores ao Brasil em Copas do Mundo. Há 29 anos, um centroavante do Botafogo não iniciava um jogo da seleção como titular. O último jogador a conseguir esse feito foi ninguém menos que o Túlio, em 1995, ano do último título brasileiro do Glorioso. Ele formou dupla de ataque com Donizete Pantera, à época também jogador do Botafogo. Hoje, o cenário da seleção é diferente de 29 anos atrás. Nas eliminatórias, o Brasil ocupa apenas a 5ª colocação com 10 pontos. Esses jogos contra Chile e Peru representam a chance de Igor Jesus se consolidar numa posição ainda sem jogador fixo. Na atual convocação, o Botafogo é o clube com mais atletas chamados. Além de Igor Jesus, o atacante Luiz Henrique e o lateral esquerdo Alex Telles fazem parte do elenco. Olha, que alegria novamente aí a gente vê um atacante de seleção. Nós pedimos no ano passado aqui nesse programa a presença do Tiquinho Soares, né? Que na época em que teve convocações, ele estava jogando muito bem aqui no futebol brasileiro. E agora a gente consegue ver um artilheiro do Fogão, tá aí o Igor Jesus com a camisa da seleção brasileira, Vene Casagrande. O Igor, que tem, muita gente não sabe, tem apenas 23 aninhos. Ele é um garoto, um jovem, com muita força física, com muita velocidade. Foi uma baita contratação no Botafogo, um jogador que quando soube que vinha para o Botafogo, porque ele assinou um pré-contrato na ocasião, ele já começou os trabalhos lá no mundo árabe para poder acelerar o processo de adaptação. Chegou aqui muito bem, pelo visto os trabalhos que ele fez por lá
deram muito certo, tanto é que hoje ele está com a camisa da seleção brasileira. E a gente estava conversando aqui enquanto o bom VT rolava, o custo-benefício, um jogador que chegou de graça ao Botafogo e hoje, sem sombra de dúvidas, está valendo, não vale menos de 15 milhões de euros. Então, assim, além de dar resultado dentro de campo, ainda pode dar resultado financeiro ao Botafogo se a gente for pensar em um projeto aí a longo prazo, talvez negociar esse jogador futuramente. Então foi uma baita contratação no Botafogo, o que mostra que não adianta você ter apenas dinheiro, você também tem que saber analisar o mercado e a diretoria do Botafogo sabe fazer isso muito bem, não só por causa do Igor Jesus não, tá? Na última temporada, vários outros nomes, Lucas Perry, Adrielson. O Igor Jesus é apenas mais um nesse pacote de boas contratações. E agora o Alex Telles, o Luiz Henrique na seleção. Ô, sem Pedrosa. contar os outros, né? Savarino. Teve isso. O Thiago Almada. O Gatito. É porque o Thiago Almada, todo mundo sabe que é craque já. É verdade. É campeão do mundo. Quando o Igor Jesus veio, muita gente debochou. Muita gente debochou. É verdade. E tá aí o resultado. E olha, a seleção que precisa sair desse quinto lugar, ô Pedrosa. O negócio tá difícil lá, né? Ontem eu vi a entrevista do Dorival Júnior, ele falando sobre a reformulação, né, que ele tem implantado aos poucos dentro da seleção. Eu concordo em alguns pontos com o Dorival, eu acho que tem uma pressão muito grande em cima dele por todo o erro que a CBF cometeu nas últimas 2 contratações de técnico. Deixou o Ramon Menezes um tempo, depois veio o Fernando Diniz, que claramente não tem esse perfil de treinador que vai treinar um time de 2 em 2 meses. E aí entra o Dorival também não tem conseguido grandes resultados, mas eu acho que tem que dar um pouquinho mais de tempo para ele. De qualquer forma, eu quero ver como é que essa equipe vai se portar. O Brasil sofreu desfalques ferozes aí nessa seleção. Vinícius Júnior, Éder Militão, Bremer e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, tem material humano suficiente para poder vencer esse jogo. Vamos beber uma aguinha, tá? 2 litrinhos por dia, tá bom? Dá um rolê na casa, mas não troca de canal que a gente volta. Vamos ver a nossa enquete como é que tá pra gente ir embora? Cadê, ó? Põe na tela. A pergunta foi sobre o Pedro. Ô, Débora, tu é Mengão, né, Débora? Não foi? Ah, ela é vascaína, é verdade. Mengão era o menino... Excelente escolha, Débora. Era o outro menino que era Mengão. Ponto frio vai bombar. Nossa, vai dar jeito. Olha aí, você acha que o Flamengo ainda sente a ausência do atacante Pedro? A Débora tá tranquila com o Verratti. Mas e você que é Mengão? Você acha que tá totalmente, obviamente... Tu viu que na resenha ali eu nem citei Verratti, né? Quando a gente falou aqui sobre as opções. Porque ele me respondeu. Ele respondeu o quê? Ele botou o seguinte, ó, vou botar aqui ontem, pra vocês, o outro ali tava de olho no Verratti. Você pode votar lá no Twitter, tá, gente? Aí ele tava nervoso, ficou enciumado, ficou nervosinho, bochecha vermelha, não foi? Mandou uma mensagem pro Verratti. Ô Pablo, não sei o que. Eu vou falar pra vocês o que eu falo pra um amigo meu que fica enciumado, que fica olhando pra mulher dele. Amigo, você não quer que ninguém olhe, namore mulher bonita, que ele respondeu? Amigos da Argentina, só isso. Fica tranquilo. Dentro de campo eu os pego, lá fora somos amigos. Você tem um bom atacante. Você acha que ninguém vai olhar? A gente volta. Tchau, Benito.